Meus irmãos, boa noite, meus irmãos. Muita alegria e satisfação estamos aqui. E hoje, por alguns momentos, já tínhamos desistido de estarmos aqui à noite. Foi quando ouvi o áudio do pastor Clóvis dando uma palavra de encorajamento e o presbítero Paulo também. E foram palavras certeiras e encorajadoras, e passei a manhã toda deitado, corpo muito doendo, desde segunda com uma gripe forte, mas graças a Deus deu para dar uma renovada, e aqui estamos, irmãos. E eu quero louvar a Deus por esse momento, estar conosco. Aqui hoje o nosso irmão Mário, membro da nossa igreja, veio conosco, atendeu o nosso convite de vir como companheiro. Então que Deus continue abençoando nossas vidas, e sempre que recebemos um convite para pregar uma igreja, a gente fica perguntando o que eu vou falar. Aí fica, será que eu já preguei essa mensagem? E tínhamos uma mensagem sobre a família, e deu vontade de perguntar ao pastor Clóvis se ou algum momento eu já preguei essa mensagem aqui na igreja. Mas, irmãos, um texto que veio ao nosso coração para compartilhar com vocês nessa noite se encontra em Marcos capítulo 5. Nós vamos observar o drama de um homem, e por que não falar do drama de uma família. Marcos capítulo 5, o Evangelho de Marcos. A cena que nós vamos falar nessa noite, o relato da vida de um homem, parece mais uma cena de terror do que realmente uma história relatada. Você que já assistiu muitos filmes de terror, você vai ver a partir do primeiro versículo como era a vida desse homem terrivelmente endemoniado, terrivelmente selvagem, um homem que estava vivendo, irmãos, como uma fera, uma loucura sem precedentes. Nós vamos observar esse texto, e eu queria aproximar dele nessa noite a partir do tema o Deus que intervém. É exatamente isso que Marcos começa a mostrar para nós a partir do capítulo 4, da tempestade na vida desse homem, do endemoniado Geraseno, na vida daquela mulher que sofria com uma enfermidade, irmãos, que antecipa aí o pedido, a ressurreição da filha de Jairo, e propriamente também Marcos coloca para nós o drama de Jairo, a dificuldade de Jairo, conforme o irmão orava momentos antes aí. Então, Marcos não coloca esses fatos aqui aleatoriamente. Ele quer alcançar objetivos, ele quer, de fato, irmãos, que nós entendamos o seu propósito. E o seu propósito é falar para nós, mostrar para nós, dizer para nós que o nosso Deus é um Deus que intervém na história, o drama das famílias, o drama das pessoas, é um Deus que participa, é um Deus que se preocupa com aquilo que as pessoas enfrentam no seu dia a dia. Exatamente isso que o texto mostra para nós. Vamos observar. Eu queria fazer a leitura de forma alternada. Assim diz a palavra de Deus. Nós vamos ler de primeiro momento até o versículo 14, depois os irmãos vão permanecer com as suas Bíblias abertas. O versículo 1 diz: entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E
orava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 19, meus irmãos, diz: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Vai para a tua casa, para os teus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, a palavra do Senhor está aberta. Irmãos já oraram, intercederam por esse momento. Ó Deus, pedimos que a palavra do Senhor alcance os nossos corações nessa noite. Nós temos, ó Deus, vivido dias difíceis, dias de uma crise sem precedentes. Possivelmente muitos chegaram aqui, ó Deus, com um pessimismo em alta, Senhor. Possivelmente muitos adentraram a essa casa, Deus, de oração nessa noite, buscando, ó Deus, uma palavra, buscando do Senhor uma orientação, uma esperança, uma fagulha de esperança em sua alma. Nós clamamos nesse momento: visita, Senhor, o teu povo, visita as nossas almas, Senhor Deus, de forma que ao sairmos, saiamos, ó Deus, impactados, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Alimenta, Deus, a nossa fome que temos, ó Deus, temos dentro de nós. Alimenta nessa noite o nosso coração, alimenta, ó Deus, a nossa esperança em Ti, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Freud, depois de anos ouvindo pacientes em seu divã, ele concluiu o seguinte, já muitos anos depois: o melhor que podemos observar das pessoas é lixo. O melhor que podemos observar das pessoas é lixo. Esse é o quadro, meus irmãos, de que muitas pessoas encontram nos nossos dias. Nós temos visto um pessimismo exacerbado, um pessimismo muito grande no coração e na mente das pessoas, de forma que quando o pai da psicanálise ele chega a esse momento e diz que por toda a sua caminhada, o que mais ele observou, o melhor que ele observou era lixo. Ele estava decidindo nesse momento, irmãos, pelo caminho da desistência. Ele estava desistindo daquelas pessoas. E quando nós observamos os nossos dias, nós vamos ver que constantemente nós estamos desistindo das pessoas. Possivelmente você que se encontra aqui hoje, você tem vivido essa realidade, desistido de um vizinho, desistido talvez de um filho, desistido de um marido, desistido do seu casamento, desistido de uma perspectiva de vida esperançosa, possivelmente. Mas é fato, é realidade
realidade que, irmãos, nós estamos vivendo dias assim, onde que por um motivo banal nós desistimos muito fácil das pessoas. Mas não somente das pessoas, nós desistimos de comunidades, desistimos da igreja, desistimos de laços que eram, de fato, irmãos, presentes em nossa caminhada. Quando nós observamos esse texto, nós, irmãos, constatamos, nós concluímos que rapidamente a sociedade desistiu desse homem, a família desistiu desse homem, até tentou fazer alguma coisa, até eles tentaram fazer alguma coisa, mas é fato, eles não puderam fazer absolutamente nada para ajudar esse homem. E de fato, queridos irmãos, o texto mostra isso para nós. Quando Marcos, então, irmãos, escreve o capítulo 5, é importante nós entendermos aqui que Marcos, aqui, essa história, essa narrativa que nós temos aí do versículo 1 até o versículo 20, Marcos não quer mostrar a situação degradante do homem, o qual nós estamos, irmãos, aqui com o texto aberto. Não é esse o propósito de Marcos. O propósito de Marcos também no texto não é falar acerca de batalha espiritual, que de certa forma é algo, irmãos, que compõe, que tem nessa narrativa, mas não é esse o propósito de Marcos. Quando Marcos então coloca o capítulo 5 aqui que nós estamos abertos, Marcos está, irmãos, respondendo a pergunta que os discípulos fizeram no capítulo 4, versículo 41, quando ele diz, os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante nós aproximarmos desse texto, não vendo propriamente, irmãos, tudo em cima desse homem, mas o que Marcos quer mostrar para nós irmãos, é o contato desse homem com o Deus encarnado, com a palavra personificada, a palavra de Deus, irmãos, a segunda pessoa da Trindade, que deixou a glória e habitou entre os homens. É acerca disso que o Evangelho de Marcos trata e trabalha e nos mostra. E por sinal, irmãos, a partir do capítulo 1, Marcos começa a narrar para nós contrastes da presença de Jesus, mudanças ocorridas em vidas a partir do encontro com o Senhor Jesus. Ele vai fazer isso constantemente. E aqui no capítulo 5 nós temos mais uma vez um contraste. De certa forma, Marcos está mostrando para nós o seguinte: Deus estava lá. Deus estava lá. Deus se apresentou naquele lugar, e quando Deus visitou aquele lugar, aquele ambiente foi transformado. Quando Deus visitou aquela vida, o ambiente foi transformado. Isso ele faz aqui com o gadareno endemoniado de Gadara. Ele faz, irmãos, com a mulher do fluxo de sangue, e ele também faz com a família de Jairo. O Deus que nós cremos, irmãos amados, é o Deus que intervém. Amém. É o Deus que visita. O Deus que nós servimos é o Deus que está presente, é o Deus que fala, é o Deus que age, é o Deus que muda, é o Deus que transforma, é o Deus que conduz todas as coisas conforme a sua vontade. Nós não estamos andando nesse mundo sem a presença dEle. De fato, nós cremos que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Eu queria, irmãos, então trazer nessa noite algumas lições nesse capítulo para as nossas vidas acerca desse Deus que intervém. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, notem, o Deus que intervém é o Deus que em sua graça visita a miséria humana, porque é exatamente isso que Marcos coloca para nós aqui no capítulo 5. Possivelmente aquela família já havia desistido daquele homem. Aquele homem era um homem miserável, um homem que estava vivendo uma selvageria, um homem arisco, um homem alienado.
homem na sua miséria. E note, meus irmãos, como Marcos então começa a mostrar para nós acerca desse homem. O versículo 1 diz que entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, diz o texto, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O versículo 3, o qual vivia nos sepulcros. Do versículo 1 ao versículo 5, Marcos então descreve o estado desse homem. Notem, no texto nós temos aqui um homem destituído, meus irmãos, de contato social. Ele não tinha contato. Lá no capítulo 8 de Lucas, os irmãos verão que esse homem, ele estava nesse estado há muitos anos. Muito tempo já vivendo dessa forma, sem nenhum contato. Diz o texto, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Perdeu todos os seus contatos sociais, família, amigos, vizinhos, contato com a sociedade, não podia mais estar presente na sociedade como um ser, irmãos, em relacionamento. Marcos mostra isso. Diz a palavra que ele vivia longe, ele morava nos sepulcros e nos montes. E o curioso, irmãos, é que por esse caminho, por onde aquele homem habitava, onde ele habitava, ninguém podia ir. Até eles tentaram fazer alguma coisa para prender esse homem, para ver se podiam ajudá-los, mas não puderam. Marcos então aproxima para nós e diz: olha, esse homem não tem jeito, não tinha jeito, humanamente falando. Notem, queridos, porque ele continua descrevendo e ele vai dizer para nós que era um homem sem senso de preservação. É um homem que é vítima tanto da maldade demoníaca, quanto da indiferença da sociedade, mas também da impotência humana. O versículo, meus irmãos, primeiro, já mostra para nós, terra dos Gerazenos. Versículo 2, melhor dizendo, diz qual era o estado desse homem: um homem possesso de espírito imundo, endemoniado, homem possuído. O versículo 5 mostra para nós que era um homem que se feria com pedras. Era o drama dele. Lucas mostra para nós, irmãos, que esse homem era um homem que andava sem roupa. Imaginemos as noites frias desse homem, corpo ferido por pedra. Ele estava se autodestruindo, perdeu todo o senso de preservação, todo o senso social. Era um estado deplorável. Não havia mais nem limite do cuidado do seu corpo, porque ele não tinha mais isso. E ele vivia a selvageria, andava sem roupa. Marcos continua mostrando o estado desse homem. Era um homem sem noção do tempo. Diz que andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vivia o devaneio, a loucura mesmo. Imagine, de noite endemoniado, de dia também. Andava de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, gritando. Clamando por entre os sepulcros, por entre os montes. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que esse homem não tinha mais noção do que ele era. Vivia a loucura mesmo, a ponto de, irmãos, no texto, mostrar para nós que ele estava destituído de suas faculdades mentais. Dos versículos 3 a 5, os irmãos podem ver isso. Nós temos a descrição aí do estado de selvageria desse homem. De forma que a legião fez com que, irmãos, esse homem perdesse a personalidade. Não era mais um homem.
do que um animal. Uma personalidade havia desaparecido, agora demônios clamavam, demônios falavam. Demônios levavam o corpo. Ele estava constantemente possuído. Qualquer tentativa de ajudá-lo, de socorrê-lo, irmãos, foi frustrada. Sem dúvida, quando nós olhamos para esse quadro aqui, nós vamos constatar que a família já tinha desistido dele. Os amigos já tinham desistido dele. A sociedade também. Ninguém podia ajudá-lo, fazer nada, ninguém podia prendê-lo. Um homem, irmãos, que vivia numa miséria terrível, imundície. Meus irmãos, mas é esse homem que é visitado pelo Deus da graça. A graça de Deus visita um homem miserável, porque o texto diz que é exatamente isso, irmãos, que Cristo vai fazer em Gadara. Ele atravessa uma tempestade e vai ao encontro desse homem. E aquela tempestade, logicamente, ela é proposital, mas o encontro também, ele queria ir e estar com esse homem. Alguns comentaristas até dizem que a tempestade foi causada pelos demônios, pela força das trevas, impedindo o alcance, impedindo o encontro. Mas, irmãos, o Deus que intervém em segundo lugar é o Deus que em sua soberania destrona o reino do mal. O versículo 6, então, depois de Marcos descrever o quadro desse homem, o versículo 6, irmãos, podem ainda atentar entre o 6 e o versículo 1, quando diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmãos, o que esses demônios estão fazendo aqui de início é uma oposição. Parece que de início eles já vão para adorá-lo, mas ao estudarmos o texto nós vamos entender que a intenção deles aqui, irmãos, é de fato ir de encontro àqueles que chegaram àquele lugar com violência, com uma grande, irmãos, batalha, fazendo oposição com um grande exército. Compararmos aqui essa situação, irmãos, com um Fiatzinho subindo uma serra e vem uma Scania pesada com tora, com madeira. Quando os demônios chegam então para fazer oposição, eles dão de cara com o Filho de Deus. E aí diz a palavra de Deus: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E o versículo 7 então diz: exclamando com alta voz, eles disseram: que tenho eu contigo? Aqui é o principado. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu não pertenço a ti, ele não pertence a ti. E no texto aqui os demônios pedem para que Jesus fizesse um juramento de que não os lançaria para o inferno, para o abismo. Eles estão certos, meus amados irmãos, que eles perderam. E notem no texto aqui que a palavra que Jesus disse para eles foi: sai desse homem. A palavra que ele disse para a legião foi: sai desse homem. Meus queridos irmãos, quando Marcos, então, no capítulo 5, e nós vamos ver isso por todo o Evangelho de Marcos, Marcos está mostrando para o público romano, irmãos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no capítulo, então, 4, versículo 41, nasce a pergunta: quem é este?
Por favor, observe. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora Marcos começa a mostrar que os próprios demônios testificam que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Não, irmãos, é aleatório. Marcos está defendendo a tese, Marcos está narrando aquilo que um dos discípulos viram. E aqui Marcos está colocando para nós que os demônios, aqui logicamente numa voz, aquele que encabeçava, aquele que, irmãos, liderava: Tu és Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aí o texto diz: porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Versículo 9: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmãos, quando nós vamos tratar da palavra legião no texto aqui, tem hora que a gente entende mais a questão numérica, fica mais preso a números. Mas quando Jesus então pergunta e ele responde legião, aqui é para mostrar a seriedade do problema, do drama desse homem, da situação terrível desse homem. A legião fazia exatamente, meus irmãos, isso: invadia, agia com crueldade e destruía. Várias personalidades, vários seres existindo dentro da vida desse homem, mandando nesse homem, coordenando a vida desse homem, dirigindo a vida desse homem, até o dia que, irmãos, Jesus visitou esse homem com a sua graça, com o seu poder, com a sua soberania. Diz a palavra dele, de Deus, que ele com uma palavra disse: sai desse homem. E diz o texto que eles saíram. A palavra aqui, meus irmãos, que eles estão debaixo de uma ordem, de uma palavra forte, de uma palavra que acalma o mar, acalma o vento, de uma palavra do Deus poderoso. E quando ele fala, todos obedecem, inclusive os demônios. Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive os demônios submetem a sua voz, a sua autoridade, a sua soberania. E Marcos fala isso para nós. Eles reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando nós aproximamos desse texto, nós precisamos aprender isso. Deus que nós cremos é o Deus soberano, Deus que fala, é um Deus que age, é um Deus, irmãos, que destrona o mal, é um Deus que liberta o homem do mal, é um Deus que tem poder de mudar situações complexas na vida das famílias, e Ele faz isso com esse homem. Ele tira essa legião desse homem. O quadro era um quadro improvável, era um quadro humanamente impossível de ser revestido, de ser mudado, mas Ele é, meus irmãos, o Deus poderoso. Ele muda. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Deus, então, irmãos, que intervém em terceiro lugar, é o Deus que em seu poder traz ordem ao caos. A partir do versículo 15, diz a palavra de Deus, versículos anteriores aí, que Ele dá uma ordem aos espíritos imundos. Versículo 12, eles são lançados para os porcos, vão para os porcos, entram nos porcos. Versículo 13, mais uma vez, Marcos mostra a soberania de Jesus. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14, os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. E o texto vai mostrar para nós que eles não ficaram bem, tranquilos, felizes, maravilhados com o que havia acontecido. Meus irmãos, aqui os porcos tinham mais valor do que aquele homem. Os porcos eram mais, irmãos,
importantes na perspectiva comercial desses homens, dessa sociedade, do que aquele homem, a libertação daquele homem. E o versículo 15 então diz para nós, versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, como ele estava? Assentado, vestido, em perfeito juiz, e temeram aqui os donos dos porcos. Aquela comunidade representada por aqueles comerciantes, agora viram o que Jesus, eles viram o que Jesus fez, irmãos, na vida desse homem. E aqui nós notamos mudanças. Vejam, por favor, mudanças, irmãos, mentais e sociais. Esse homem não estava mais correndo pela colina, ele estava assentado. Estava sentado aos pés de Jesus, manso e tranquilo. Esse homem não estava mais desnudo, diz o texto, ele estava vestido, não mais rasgava a sua roupa. Ele não agia mais como um louco, gritando dia e noite, irmãos, ele estava em perfeito juízo. Aqui nós aprendemos, irmãos, o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida do homem. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso, queridos irmãos, a igreja ela não pode perder de vista essa perseverança da sociedade. Nós cremos que Deus tem poder de transformar a pessoa mais depravada, a pessoa que nós olhamos assim e não tem jeito, esse é um beira-mar da vida, esse é uma cola da vida, esse é um homem que ninguém pode fazer nada, humanamente falando é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível, Deus que tem poder de transformar a vida dos homens. Amém. Nós cremos nesse Deus. E é importante, meus amados irmãos, pais, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que colocar diante de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida da nossa casa, da nossa família. O Evangelho é o poder do Senhor e nós precisamos crer nisso. Nós não estamos reunidos em torno de uma instituição, de um grupo social. Nós cremos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem única, meus irmãos, porque Jesus Cristo transformou a vida desse homem. A cena era de terror e agora é uma cena, meus irmãos, branda, tranquila. Esse homem se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Cristo faz. Nós temos mudanças então mentais e sociais, mas mudanças espirituais. O versículo 19 mostra então, irmãos, qual foi o propósito de Jesus ao ir naquela cidade. Versículo 19 diz: Jesus, porém, não me permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele cruzou a tempestade, ele cruzou o mar, ele foi àquele local para encontrar aquele homem e transformar a vida daquele homem. Mudança, aqui fala de mudança espiritual. Ele foi ali para restaurar a vida daquele homem. E o versículo 18 diz para nós, irmãos, notem mudanças. Que esse homem agora se apegou a Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, mas nós vimos mudanças naquele que crê no Evangelho. O texto diz que ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Eu quero estar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero ter tempo com o Senhor. Mudança, fala de mudança, queridos, mentais, sociais, mas espirituais na vida desse homem. E Marcos nota isso, irmãos. E quando ele então suplica ao Senhor, que quer estar com ele, que quer viajar com ele, Jesus estava no barco,
E aí vem a ordem de Jesus, versículo 19, a parte que nós destacamos no início da leitura: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Coisa maravilhosa. Deixa eu ir com o Senhor, deixa eu estar com o Senhor, deixa eu ser grato ao Senhor pelo que o Senhor fez comigo. E Jesus então dá uma ordem: vai para a tua casa, vai para os teus. Meus irmãos, aqui, irmãos, é porque a família desse homem foi destruída. Aqui é porque a família desse homem foi estigmatizada, a família desse homem foi rotulada, a família desse homem foi demonizada. E quando Jesus dá a ordem: vai para a tua casa, é para que a sociedade olhasse, visse desse homem uma transformação, a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação da bondade de Deus na vida dele, e ele fosse um testemunho fiel, viva daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano, tirar o ser humano do horror para a glória, tirar o ser humano, irmãos, do estado deplorável para um estado realmente maravilhoso. É isso que Cristo fez na vida dele. Vai para os teus, vai para a tua casa, vai para a tua família. E aqui, irmãos, nós aprendemos também que a maior missão do ser humano, do indivíduo, é a sua casa, é a sua família. Salmo 101 fala isso muito para nós: portas adentro em tua casa. Na hora que nós queremos mudar o mundo, nós começamos a mudar o mundo dentro da nossa casa, é lá dentro. A nossa missão começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos. Se queremos mudar o mundo, nós precisamos começar na nossa família. Manifestarmos na nossa casa a graça de Deus, manifestarmos na nossa casa a lei de Deus, falarmos dessa lei, irmãos, inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a lei do Senhor. Temos que fazer isso dentro de casa. Amém. Termos tempo para os nossos, fazer do nosso lar lugar de pertencimento. Esse lar pertence a mim. Meus queridos irmãos, que nós nessa noite olhemos muito para isso. A família desse homem agora é restaurada, a vida dele é restaurada. Quem queria ser o pai ou a mãe desse homem? Era rotulado o pai. Ei, pai, talvez seja a sua realidade, pai. Quem sabe a comunidade já te rotulou que você é o pai daquele menino. Ei, mãe, talvez a sociedade já rotulou. Mas o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que não há impossíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. Coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua vida em Deus. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida, até mesmo do seu filho, a minha vida, a vida da nossa casa, a vida da sociedade de João Dourado. Tudo, irmãos, a transformação passa pela presença de Jesus. Se nós queremos uma sociedade mudada, transformada, a palavra de Jesus Cristo. Aleluia. É o poder. Glória a Deus. Somente Ele. Aleluia. E o versículo 20 então diz, irmãos, que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem foi transformado por Deus. Não foi isso que nós acabávamos de cantar acerca da graça? Irmãos, quando nós aproximamos desse texto, nós temos um quê desse homem? Nós temos algo, talvez não um estado tão deplorável como o dele, mas éramos assim também. Éramos prisioneiros de Satanás. Ele fazia muita coisa nas nossas vidas. Éramos levados por seus desejos, levados por suas insinuações e tentações. Éramos. Mas agora somos de Cristo. Glória a Deus. E proclamamos, aleluia, irmãos, com as nossas vidas o que Cristo fez em nós.
nós somos testemunhas. Logicamente é por isso que a igreja ela sai. A igreja ela proclama a glória de Deus. Ela proclama a glória de Deus. E nós louvamos, irmãos, essa noite a Deus por sua igreja aqui nesse local. Amém. A igreja do Senhor. E de fato nós entendemos que a igreja ela é a esperança do mundo. Ela fala da esperança. E a esperança de João Dourado passa por aqui, passa pelas igrejas, passa pelo povo de Deus, irmãos, porque nós somos o povo do caminho, nós somos o povo da esperança. Encerrando, irmãos, nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo. Ele continua libertando e transformando os homens. Ele veio para destruir as obras do diabo. Talvez a cena de horror ou de horrores nós temos visto, mas nós servimos aquele que veio para destruir as obras do diabo. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. A transformação da família está na sua mensagem. Glória a Deus. Aleluia. E finalmente, irmãos, nós cremos que não há impossíveis para Deus. Cremos que ninguém pode se opor à sua vontade soberana. Aquele pai, quando encontra com o Senhor Jesus, diz: Senhor, se possível, o Senhor pode fazer uma coisa. E Jesus então exorta ele: se possível, tudo é possível ao que crê. Eu não sei como está na sua casa, querido, nessa noite. Eu não sei se alguém já desistiu de um ente, ou o marido desistiu de uma esposa, ou já desistiram do casamento. Ei, irmãos, nós não somos lixos descartáveis. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos isso. Mendigo, o alcoólatra, aquele viciado. Nós, como povo de Deus, nós temos que olhar naquele povo não lixo. Não lixo da sociedade, mas a imagem e semelhança de Deus, vida, logicamente, esvaziada, logicamente, mas ainda tem. Eles ainda têm a imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós temos que olhar para eles com, irmãos, compaixão, com misericórdia, como Jesus fez com esse homem. Nós temos que começar dentro da nossa casa, quando às vezes vem na nossa mente o pensamento de desistirmos. Vamos insistirmos, vamos orar, vamos clamar, vamos pegar mais no pé, vamos falar mais a Deus acerca daquela pessoa, mas nós não podemos desistir. Nós não somos o povo que desiste, nós somos o povo que persevera. Enquanto nós caminhamos, nós temos que perseverar na lei do Senhor, no caminho do Senhor, porque nós cremos, irmãos, no Deus que visita, que intervém. Amém. Deus tem poder, querido, de intervir, visitar Glória a Deus. a sua casa nesse exato momento. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Vamos falar com Deus. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus nesse momento. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Sabe, irmãos, sabe, você já olhou assim: eu vou desistir da igreja. Vou desistir do casamento, vou desistir dessa pessoa, vou desistir. Não é o caminho. Não é o caminho. Que você orasse ao Senhor nessa noite. Deus estava lá quando você discutia com a sua esposa. Ele limitava as palavras, ele freava a sua língua.
Deus estava lá quando você quis falar com o seu filho aquela palavra, mas a palavra foi freada. Deus estava lá quando você pensou em desistir, achou que não dava mais. Nós cremos no Deus que intervém na história humana, na história da família. Eu queria que você orasse a Ele nessa noite. Ele continua transformando, Ele continua mudando, Ele continua presente. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. E você não vai sair nessa noite com um pessimismo no seu coração. Senhor nosso Deus, amado Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos em Tua presença. Nós glorificamos o Senhor, meu Pai, nessa noite, porque o Senhor não desiste do ser humano. Senhor, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desistiu de Davi, o Senhor não desistiu de Abraão. Ó Deus, o Senhor não desiste dos seus, por isso nós te louvamos nessa noite. A Tua palavra, Deus, diz que aquele que começou boa obra, em vós Ele há de completar. Ó Senhor, nós clamamos nessa noite, visita as nossas vidas. Intervenha na nossa casa, Senhor, nessa noite. Nas áreas, ó Deus, onde nós precisamos de mudança. Na criação dos nossos filhos, na vida dos nossos filhos. Pai, nós clamamos nessa noite, Pai. Na vida financeira da Tua família, na vida, Senhor Deus, sentimental, na vida, Deus, do relacionamento conjugal. Ó Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Visita-nos, Senhor Deus. O Senhor visitou aquele homem. Um homem que ninguém queria visitar, um homem que ninguém podia fazer nada, o Senhor o transformou. Ó Deus, por isso nessa noite nós te louvamos por isso, Pai. Deus abençoe a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja, encoraja a Tua igreja, Senhor, pois estamos certos que as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão contra a Tua igreja. Nessa noite nós te louvamos por isso, Senhor. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, continue abençoando esses lares, ó Deus, que aqui estão. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria agradecer ao pastor Clóvis, que é o conselho da igreja, pelo convite. Deus continue abençoando os irmãos, em nome de Jesus.